Feliz sábado, igreja. Bom dia a todos, um feliz sábado, um bom dia a você que nos acompanha aí do seu lar. Nós pedimos licença para estarmos aí com você também. Primeiro, eu gostaria também de agradecer aqui ao nosso ancião de jovens, o Maico, que é pastor dos jovens dessa igreja. Maico, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui essa manhã para partilhar com você o pão da vida, a palavra de Deus. Estão falando por aí que amanhã é dia das mães, é verdade? E a gente viu aqui a igreja mobilizada, as mulheres, as mães, fazendo uma escola sabatina abençoada, muito bonita. Eu gostaria aqui também de aproveitar então e de desejar o meu feliz dia das mães a todas as mães da igreja aqui. Não vou citar nomes para não cometer injustiça com ninguém, esquecendo aí, quem sabe, um nome. A verdade aqui é que eu amo todas as mães dessa igreja, nós que somos cristãos e temos aí por objetivo o amor, não é? Mas eu gostaria aqui de desejar o meu feliz dia das mães a dona Lúcia, que nos acompanha lá de Santa Catarina. Dona Lúcia, minha mãe, eu te amo, né? Então, fica aqui registrado meu amor pela senhora. Igreja, a palavra de Deus, ela é repleta de história de mulheres extraordinárias. E como amanhã é o dia das mães, eu gostaria aqui de homenageá-las com uma mensagem, não de uma mulher comum da Bíblia, mas de uma mãe muito especial, ok? Para isso eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia, lá no livro de 1 Samuel, e no capítulo 1, ok? 1 Samuel, Antigo Testamento. Eu fiz aqui algumas anotações, vou deixá-las aqui ao lado. Bem, 1 Samuel, no capítulo 1. O texto aqui utilizado por mim hoje é a Nova Versão Internacional, meu texto predileto, eu gosto demais desse texto. E há no texto aqui de hoje, nesta tradução, algo específico, que mais adiante a gente vai tratar, ok? Essa história aqui, segundo as minhas anotações, os elementos dessa história, você tem ali a falta de filhos, você tem ali a poligamia, você tem ali uma família de adoradores, a verdadeira religião, olha quantos elementos nessa história, sacrifícios, ok? E muito mais. Bem, está com a Bíblia aberta aí? Feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus e Pai, nós pedimos a Ti a iluminação que vem do Teu Santo e Bom Espírito, porque temos a Tua palavra aberta. Nós precisamos, ó Pai, do Teu Espírito, para que Ele seja aqui o agente, o nosso professor, e nos ensine um pouco mais de Ti. Nós te oramos em nome de Jesus, amém. Vem comigo, vou pegar aqui minha tradução. E aqui diz assim: havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana. Salto para o verso 2. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Bem, se você perceber no verso 1 do primeiro capítulo, nós temos aqui uma breve genealogia de Eucana. E o escritor, ele está aqui tentando nos dizer o seguinte: essa história não é um simples conto. Essa história é uma história real. Essa história é uma história com personagens reais, ok? Isso tem que ficar muito claro.
Agora, diz o texto que este homem ele tinha duas mulheres. E este é um costume antigo entre os povos semitas e há uma razão para isso. Nem todos os homens, no passado, embora houvesse aí essa possibilidade deste ter mais de uma mulher, nem todos os homens eles optavam, eles, possuíam ali mais de uma mulher. Agora, quando é que um homem, no passado, um semita, ele optava aí por ter mais de uma mulher? Bem, os homens no passado, nessa geração, assim como os homens de hoje, eles possuíam ali as suas obrigações com as suas famílias. Era dever do homem sustentar a família, era dever do homem proteger a sua família, sua casa, sua esposa. Agora, em contrapartida, as mulheres, elas também possuíam os seus deveres. As mulheres também possuíam aí as suas responsabilidades. E a responsabilidade, quem sabe, aí maior de uma mulher no passado, nesta cultura aqui que nós estamos estudando hoje, era prover filhos ao esposo, à família. E agora, por direito, esta mulher, se não pudesse ela ter filhos, legalmente ela poderia oferecer ao marido a sua serva, e agora esta serva, ela se tornava esposa também, e por meio desta, os filhos seriam da possuidora da serva, da estéril. 1 Samuel não nos conta, não nos revela se Penina possa ter sido, sim ou não, serva de Ana, antes de se tornar esposa de Eucana. Mas no contexto histórico, tudo nos leva a crer de que sim, Penina muito provavelmente possa ter sido aí serva de Ana. E ali então um meio para que a família pudesse ter filhos. E foi o que houve. Um segundo aspecto, diz que todos os anos este homem, ele subia de sua cidade, Siló. Siló era o local onde o culto verdadeiro, ele deveria de ser ali realizado. O culto a Deus, nestes dias, ele não era realizado em qualquer lugar, não. Em Siló, eram ali feitas ali 3 festas, o qual um judeu homem, ele hipótese alguma podia faltar. E Eucana, muito provavelmente, não somente judeu, era um levita. Então ele havia aí responsabilidades espirituais de ser ele um exemplo para a sua família e para a comunidade Efraim, a qual ele estava inserido. Acontece que na família de Eucana havia um problema. Uma mulher era amada, a outra não era amada. A outra, ela possuía um papel, e o papel da outra era simplesmente prover filhos, por consequência da mulher amada não os poder dar. Acontece que as mulheres, elas não se contentam com pouco. É verdade ou não é? Mulher quer sempre mais. E isso que Eucana estava oferecendo a Penina, para ela não bastava. Ser a mãe da família, ser ali, quem sabe, aquela mulher que proveu ali os filhos, e agora vendo ela que Eucana amava Ana, diz o texto, que ela provocava. Olha que interessante a história.
Vamos lá, verso 3 ainda. Todos os anos este homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Primeira vez na Bíblia que aparece aqui o termo Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Opa, pintou aqui mais 3 personagens. Ofni, Finéias, filhos de Eli. Ok? Quem eram estes homens? Bem rapidinho, capítulo 2. E o verso 12. Nós temos aqui um vislumbre de quem eram estes homens. Verso 12. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. Verso 17. O pecado destes jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam trabalhando com desprezo, eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. O final do verso 25, do capítulo 2. Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai. Ele os repreendia. Por quê? Pois o Senhor queria matá-los. E o final do verso 1 do capítulo 3 diz o seguinte: naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. A igreja estava corrompida. A liderança da igreja, os sacerdotes, os responsáveis por comunicar a palavra de Deus ao povo, de educar espiritualmente ao povo, haviam se corrompido. Estavam distantes de Deus. E agora o Senhor, ele se recusava a falar com estes homens. E a palavra é rara. As visões, elas não aconteciam. E um povo sem a direção de Deus, será que prospera? Será que você pode vencer os desafios da vida? Se Deus ele não estiver te indicando o caminho? Que pergunta que eu estou fazendo? É claro que não. Estes eram os dias desta família. Uma família de adoradores, uma família que, apesar dos problemas, buscava cultuar ao Deus verdadeiro, por meio do culto verdadeiro, só que ao chegar ao local, ela encontrava ali uma liderança corrompida. Neste contexto, diz a história, a partir do verso 4, no dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas. Essa mulher tinha filhos e filhas. E o pai os presenteava. O pai os presenteava. Agora, com relação a Ana, verso 5. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar do que o Senhor a tinha deixado estéril. Ana recebia uma porção dupla, e essa porção dupla também tinha um significado. Apesar de o Senhor não permitir que Ana tivesse filhos, ainda assim, esse marido continuava apaixonado, ele amava. E durante o banquete, a porção dobrada era figura, era símbolo do seu amor incondicional a esta mulher. Só que tem um porém. Ainda que seja amada, ainda que possua o marido ali comprometido com ela, Ana não está feliz. Essa mulher, ela vive amargurada. Diz o verso 6. E porque o Senhor a tinha deixado estéril,
Sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Ela possuía uma rival. O propósito de Eucana, ao assumir ali uma relação com Penina, originalmente nunca foi trazer problemas à família. Mas agora ele tinha. Uma mulher que antes havia sido serva e que agora insulta, ela provoca a sua senhora, porque ela já não é mais serva, agora ela é esposa. E não somente uma esposa, ela tem filhos. Ela tem filhos, a outra não tem. Querido, se não bastasse para uma mulher ter que dividir o esposo amado com outra mulher, imagina a situação de Ana. Porque ela divide o esposo, ela não tem filho, e a outra tem, e lhe provoca. A situação dessa mulher é terrível. E diz o verso 7, isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eu devo te lembrar que estes eram dias de festa. E em dias de festa, o que é comum? Nós nos alegrarmos. Em dias de festa, nós estamos felizes. Agora, se havia ali uma festa e as pessoas estavam felizes, será que uma pessoa triste, ela deixa de ser notada? Todo mundo está feliz. Todo mundo está alegre. Uma pessoa está triste. Será que você não nota? E diz que ano após ano ela não comia, a porção dobrada era posta sobre a mesa e ela se recusava. Vai comer de que jeito? Ela não aceitava. Dividia o marido, não possuía filhos, era provocada. Como é que alguém come? Como é que alguém vai se alegrar? E mais, a igreja que ela amava estava corrompida. Ana subia e ela tinha que contemplar tudo isso. E ela não podia ficar satisfeita. E sabe, queridos, diz o verso 8, o marido ao ver essa cena, ele não ficava de braços cruzados. Diz que, no verso 8, Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que está triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Agora, ainda que este homem tenha tentado, né, Esther, consolar essa mulher, para uma mulher que tem a maternidade no seu coração, será que uma mulher troca um filho por um homem? Jamais. Hoje em dia, nós vemos situações que são contrárias à natureza materna. Mães que geram seus filhos e que os depositam ali, quem sabe, numa lata de lixo. Nós já vimos isso, não uma vez, várias vezes. Isso não é normal, isso não é natural.
Isso é a ação do pecado desfigurando a humanidade que antes teve a imagem de Deus em si. Isso não é natural. Uma mãe, uma mulher, jamais abandona seu filho. Jamais uma mãe valorizará mais qualquer coisa neste mundo do que seu filho, do que seus filhos. Não há para ela bem maior. Não há. E Eucana aqui, ele diz, olha, eu não sou melhor que 10 filhos. Não, não é. Não é. Essa mulher, ela queria ter filhos, mas entenda você, Ana não queria ter um filho para si. Ela não queria. Ana contemplava a situação e os dias da nação. Ana, ela percebe a igreja corrompida, povo perdido. A família de Ana, por ocasião de Eucana, possuía o direito ao sacerdócio. E Ana entendia que um filho de Deus, um genuíno cristão, precisava assumir o comando da igreja. E diz aqui no verso 9, certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli é quem estava comendo e bebendo, e não, Ana não comia, ok? Ana não comia, Ana ia, mas ela jejuava. Estando junto numa cadeira, Ana se levantou, e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Ana é uma mulher de oração. Ana é uma mulher de oração. Ainda que a vida não tenha sido fácil para ela, ela não cai, ela não se sujeita às provocações da sua rival. É claro, ela se entristece, mas ela não responde. Sabe o que ela faz? Ela ora. Essa mulher, ela ora. Verso 11. E fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à minha humilhação, humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Detalhe, seu cabelo e sua barba nunca serão cortados, eu dedicarei ao Senhor todos os dias da sua vida. Aqui nós temos um voto. No passado, os pais, eles podiam dedicar um filho ao Senhor. E quando um casal dedicava um filho ao Senhor, para que a sociedade pudesse ver que este jovem, ele era um jovem dedicado ao Senhor, primeiro, os cabelos eram longos. Ele não cortava o cabelo. Barba não era feita. Só que o nazireu, voto aqui, para alguns tinha uma validade. Nós conhecemos uma outra história, Sansão. Sansão, ele era revestido do poder de Deus. Quando foi que Sansão perdeu o poder? Alguém me ajuda? Cortou o cabelo. Cortou o cabelo, acabou o poder. Foi preso. O cabelo em si, a verdade bem dita, não tinha poder nenhum. E quebrou a aliança, né, Esther? A aliança que importava. Agora, essa mãe, ela queria de Deus um filho
não para servi-lo por 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30. Ela queria um filho para servir ao Senhor por toda a sua existência. Você está entendendo? Essa mulher não queria um filho para si. E ela nos ensina algo. Tudo que possuímos, possuímos porque Deus nos dá. E assim como Deus nos dá, nós devemos devolver aquilo que lhe pertence. Não pertence a nós. Mães, os filhos que você possui não são teus. E das tuas mãos o Senhor, por ocasião do grande dia, Ele requerirá. Ele irá te pedir. Não se engane você. Daí a importância de você educá-los, não para esse mundo, mas para a eternidade, para que estes possam ser, não cidadãos deste mundo terreno, mas cidadãos do céu. Ana tomou uma atitude. Ano após ano, Ana se entristecia. Ao contemplar sua família, ela tinha uma rival, ela poderia ter uma parceira. Ana era uma serva de Deus, Penina não. Num lar cristão, em uma família de adoradores, havia alguém sendo usado pelo inimigo. Que cena terrível. E deixa eu te dizer que quando a Bíblia registra o nome de alguém, isso é importante. Agora, você não sabe quem são os filhos de Penina. Esses jovens, essas jovens não foram servos de Deus. E por isso o Senhor não os registrou. Eles não são mencionados. Diz o verso 12: enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone este vinho. 2 aspectos. Eli era o sumo sacerdote. A mulher está de joelhos e está chorando. Agora, nesses dias, a nação de Israel, ela está tão doente espiritualmente, que nos dias de culto especial ao Senhor, as pessoas se embriagavam diante do templo do Senhor. Qual foi o pecado de Eli? Ele foi insensível. Ele não foi capaz de reconhecer uma pessoa embriagada de uma pessoa amargurada. Ele não foi capaz. E mais, se não bastasse o pecado dele ser indiferente, insensível, ele caluniou essa mulher. Ele caluniou essa mulher. E aqui vai o meu apelo a você. Você que é cristão, você que possui este nome, herdado por Deus, por favor, eu peço a você, tenha cuidado. Tenha cuidado com a maneira que você enxerga as pessoas. Tenha cuidado com a maneira que você rotula as pessoas. Você não pode fazer isso. Não faça isso. Se você não abençoar,
Se você não bendizer as pessoas, por favor, não fale delas. Principalmente você, fiel oficial da igreja. Com relação a Ana, o verso 15. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora, por causa da minha grande angústia e tristeza. Ana é uma mulher temperante. Ela não se deixa influenciar pela sua geração. O povo todo estava corrompido, era costume, eu te falei. Eles bebiam, eles se embriagavam em dias de festas solenes. Ela diz: não. Eu não sou uma mulher vadia. Eu sou uma serva de Deus. Diante dessas palavras, o sacerdote, ele toma um choque. Ele se constrange. Porque diante dele, há uma mulher diferente. Essa mulher não é uma mulher comum. Eu já te falei. Essa mulher, ela não se submete às provocações. Essa mulher, ela é uma mulher de oração. Essa mulher, ela é diferente das mulheres da sua geração. Ela não é vadia. Ela é temperante. E diante desta mulher, Eli profere uma bênção. Presta atenção nesse detalhe, verso 17. E Eli respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Verso 18. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Isso é um ponto determinado. Ela resolveu não mais se entristecer. Sabe o que ela fez com o problema? Ela entregou ao Senhor. Ela confiou. Guarda essa palavra. Ela confiou seu problema ao Senhor. Ela não podia. Qual é a mulher que pode determinar ter ou não ter filhos? Qual é a mulher que pode determinar salvar ou não salvar uma nação? Ninguém. E é por isso que ela resolveu entregar todas essas questões ao Senhor. Ela confiou. Ela não pediu para si. Na manhã seguinte, verso 19, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e lhe deu o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Amém, igreja? Amém. Eu o pedi ao Senhor. E sabe, essa manhã eu esteja falando para uma mãe. Quem sabe essa manhã eu esteja falando para uma mulher que deseja ser mãe. Ore ao Senhor. Mas não peça um filho para você. Peça um filho para honrar e para glorificar o nome do Deus Todo-Poderoso neste mundo. E Ele te dará. Eli foi um sacerdote
excluído por Deus. Nos dias de Eli, Deus recusou-se a falar com Eli. Diz o texto, nós acabamos de ver. Eu vou voltar aqui com você, no capítulo 3. O final do verso 1. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Deixa eu te dizer, se você não faz a vontade de Deus, Ele não vai falar com você? Agora experimente você falar com Ele, e ser obediente e fiel a Ele, Ele vai te responder. O que eu quero te dizer é que, ainda assim, este homem, sendo um pecador que era, a sua palavra tinha autoridade. Porque ao proferir a bênção sobre esta mulher, o Senhor se lembrou dela. Qual foi a bênção que você veio buscar aqui esta manhã? Quais são os problemas? Quais são os teus dramas? O que tem afligido o teu coração? Eu não sei. Eu tenho meus dramas. E assim como Eli, eu também sou pecador. Agora, com a autoridade que não vem de mim, mas que vem do céu, eu quero te dizer em nome de Jesus, que o Senhor te dê, que o Senhor te abençoe com aquilo que você pede a Ele. Tão somente que o teu pedido seja não um pedido egoísta, mas que Deus possa ser honrado, que Deus ele possa ser glorificado por meio da tua oração e daquilo que você deseja. Verso 21 do capítulo 1. Quando no ano seguinte Elcana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual, ao Senhor, e cumprir o seu voto, Ana não foi. E disse a seu marido: depois de o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Alguns comentaristas acreditam que Samuel, ele deva ter sido entregue ao templo após ser educado pela mãe. A mãe não confia Samuel a Eli e aos seus filhos de imediato. Alguns comentaristas acreditam que Samuel, ao ser apresentado ao Senhor, possuía a idade suficiente para poder cuidar de si mesmo, dar menos trabalho possível a uma família corrompida. O que uma mãe poderia esperar entregando seu filho a homens cruéis? Então ela o educa, ela o prepara para algo maior. E o verso 23, queridos, isso foi determinante para a escolha do texto. Disse Elcana a seu marido: faça o que lhe parecer melhor. Fique aqui até desmamá-lo. Que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Somente na NVI você vai ter esse texto. Talvez aí na tua, né, Esther, esteja escrito que o Senhor confirme a tua palavra. Não, não é a palavra de Ana. É a palavra do sacerdote. Ana orou, pediu uma bênção, o sacerdote a abençoou. Porém, para que um voto de uma mulher pudesse ser cumprido nesses dias, o marido tinha que ratificá-lo. Ele tinha que confirmar. Se o marido dissesse não, a esposa estava livre do voto que fez. Se Elcana dissesse não, você não deixará nosso filho,
no templo, ela estaria desobrigada do seu voto. Mas aqui nós percebemos um marido comprometido com a sua esposa. Eles pensam juntos. Eles pensam iguais. Eucana entende que os seus filhos com Penina não resolveriam o problema espiritual da nação. Mas Eucana, ele vê em Samuel um instrumento poderoso nas mãos de Deus para abençoar o seu povo. E ele aceita, e ele confirma o voto da sua esposa, pedindo para que a bênção do sacerdote seja confirmada na vida de Samuel. O quê? Servir ao Senhor todos os dias da sua vida. Você tem se consagrado ao Senhor? Você tem pedido ao Senhor para que Ele te use, para que Ele te consagre todos os dias da tua vida, enquanto você tiver que caminhar nesse mundo escuro? Que Deus Ele possa ser honrado por meio de ti, em meio a essa geração corrompida. Verso 24. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha, uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse: meu Senhor, juro por tua vida, que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia. E o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E Eli adorou o Senhor. Qual é a bênção que você procura essa manhã? Qual é a bênção que você espera de Deus? Qual é o milagre que você espera que Deus Ele faça por você hoje? Deixa eu te dizer, o que aprendemos com Ana? Ana decidiu não se entristecer mais. Ana resolveu colocar a sua confiança no Deus que ela conhecia. Você tem conhecido a Deus? Deus tem sido conhecido de você? Você que tem problemas? Queridos, o Deus que eu sirvo, Ele é capaz de tornar mãe uma mulher estéril. Será que Ele não pode resolver os teus dramas, as tuas lutas? Eu quero convidar aqui a Esther, a Elisane, essas mães desta igreja. Elas vão cantar uma música. Enquanto elas estiverem cantando essa música, eu quero apelar a você. Eu quero que você pense nas questões que estão afligindo o teu coração. E com confiança no poder de Deus, o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, eu quero pedir a você, que tal entregar? Talvez eu esteja falando para alguém que, como Ana, ano após ano, recusa-se a comer a ceia do Senhor. Não quero participar do banquete. Que tal se levantar hoje? Que tal mudar? Que tal se alegrar?
eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Elas vão cantar. E você pode fazer a tua escolha com confiança. Enquanto elas estiverem cantando, você pode se colocar em pé e eu vou orar por você. Faz viver feliz. O teu amor me dá confiança pra seguir, e a cada dia eu posso ver tua proteção em mim, ó Pai. É impossível prosseguir sem tua direção. Confio em teu poder, meu Senhor. Entrego minha vida em tuas mãos. Não há lugar em que não possa estar. Não há motivos para eu temer. Enquanto eu viver, louvarei. Teu nome já mudou meu viver. Só em ti, Senhor, eu sei que posso confiar. Saber que o teu amor jamais me deixará é o que me faz seguir. Não tenho mais temor. Seus braços sempre estarão abertos quando eu precisar. Confio em tuas promessas, Deus, jamais te deixarei. Confio em teu poder, meu Senhor. Entrego minha vida em tuas mãos. Não há lugar em que não possa estar. Não há motivos para eu temer. Enquanto eu viver, louvarei. Teu nome já mudou meu viver. Só em ti, Senhor, eu sei que posso confiar. Sei que forte estou, seguro estou. Meu refúgio está em seus braços. Nada vou temer, eu vou vencer em ti. Podem vir problemas, podem vir desilusões, não temerei. Eu sei que no Senhor vencerei. Confio em teu poder. Entrego minha vida em tuas mãos. Não há lugar em que não posso estar. Motivos para eu ter. Não enquanto eu viver, louvarei. Só em ti, Senhor, eu sei que posso confiar. Só em ti, Senhor, eu sei que posso confiar. Amém. Amém. Que o Senhor te dê o que você pede. Tão somente o que você pede esta manhã, que seja para honrá-lo, que seja para glorificar o nome do Senhor.
Samuel foi uma bênção não somente para Israel, para todos nós. Eu gostaria aqui de compartilhar com vocês a oração sacerdotal. Encontra-se em Números, no capítulo 6 e os versos finais. Feche seus olhos e vamos orar. O Senhor disse a Moisés: dize a Arão e a seus filhos, assim vocês abençoarão os filhos de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Amém.